Vamos agora para o painel A Função do Controle Social na Fiscalização das Contas Públicas. Convidamos ao palco o doutor e especialista em Direito de Concorrência Europeu e Espanhol, Santiago de Luca. Convidamos também o doutor em Filosofia do Direito e mestre em Direito Constitucional, José Luiz Borges Horta. Obrigado. Nós que agradecemos. E para mediar o debate, o diretor da Controladoria Interna do TCMG, Henrique Lima Quites. Bom, vou só abrir o painel, passar a palavra aqui para o nosso presidente, que nos honra um pouco com a presença, depois ele tem outro compromisso aqui no tribunal. Mas como acabou de ser dito, o painel vai tratar sobre o controle social, que é o controle dos nossos patrões. E tem uma relação direta com o controle interno, né? O controle social, ele vai ser fomentado com um controle interno mais estruturado. Uma das macrofunções, né, a ouvidoria, é a porta de entrada para as manifestações, e não basta ser uma ouvidoria formal, uma ouvidoria que chame, né, a população para participação. E não só na macrofunção da ouvidoria, a própria atuação do controle interno, promovendo a transparência, né, haja vista aí a atuação, todos os municípios contribuíram aí com a avaliação do PNTP. Não há que se falar ali um controle social sem uma transparência, então tem completa relação com o controle interno, a temática desse painel. E apresentando, professor José Luiz Horta dispensa apresentação, mas é professor titular de Teoria do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais, possui graduação em Direito pelo UFMG, mestrado em Direito Constitucional e doutorado em Filosofia do Direito pela UFMG, membro do Conselho Universitário da Faculdade, é membro da Sociedade Hegel Brasileira. Na Universidade de Barcelona, em Catalunha, desenvolveu estudos pós-doutorais junto à Faculdade de Filosofia, sendo recebido como professor visitante, professor sênior. Tem experiência nas áreas de Teoria, Filosofia do Estado, História, Filosofia do Direito, Filosofia e História e Filosofia da Cultura, e liderou grupos de pesquisas e diversos trabalhos acadêmicos relevantes. É uma honra recebê-lo aqui, professor Zé Luiz. E professor doutor Santiago de Luca, muito augusto, bem-vindo ao Tribunal de Contas. Advogado pela Universidade de Buenos Aires, doutor em Direito pela Universidade Rei José Carlos de Madrid, especializado em Direito Europeu e Espanhol pela Universidade Rei João Carlos de Madrid, especializado em Altos Estudos Internacionais pela Sociedade de Estudos Internacionais de Madrid, especializado em Administração e Gestão de Instituições Públicas pela Universidade Nacional do Litoral de Santa Fé, Argentina. É professor de graduação e pós-graduação na Universidade de Buenos Aires e Universidade de El Salvador. Autor e coautor de livros, artigos e revistas especializadas. Também um resumo de ambos os currículos, são extensos. E é uma satisfação tê-los aqui, e com a presença do nosso presidente um pouco no painel. Não, eu só gostaria, a alegria de nós recebermos os dois professores aqui. O José Luiz Borges já é grande amigo, já é uma figura carimbada aqui na nossa escola, que ele é professor da Escola de Contas. Ele coordena um grupo, hoje, na escola nossa, de Filosofia do Estado, é uma alegria muito grande. E o professor doutor Santiago de Luca. Eu só gostaria de dizer, talvez, o contexto. Essa atividade é uma parceria com o encontro que começou quarta-feira de manhã, eu estive lá na UFMG, com o Instituto Jean Monnet.
né? Então, eu gostaria de saber que deve ter alguns que estão participando na Universidade Federal, alunos que estão aqui. Eu gostaria que ficasse em pé os estudantes da UFMG que estão aqui. Alguns estão lá fora assistindo, porque vocês sabem que nós temos cadeira lá. Quem mais da UFMG que está aqui? Perfeito. Ah, tem mais aí. O pessoal fica um pouco envergonhado, mas estão lá fora. Ah lá, tem os que estão do lado de fora aí, podem entrar também. Deixa eu dizer o seguinte, nós temos uma parceria aqui, todo o nosso trabalho, Minas Gerais, na grande convocação do Tribunal de Contas da União da Tricom, da Associação Nacional dos Tribunais de Contas, que eu sou diretor de política e de relacionamento institucional da Tricom, da entidade nossa nacional, nós tínhamos uma participação muito tímida na avaliação e na premiação dos portais de transparência. Um ano nós participamos com 9 jurisdicionados, outro ano nós participamos com 100 e pouco, e estava uma vergonha. Minas Gerais tinha uma participação muito pequena na avaliação de portais de transparência e de mecanismo de transparência dos municípios. Esse ano tivemos um grande sucesso, e eu digo aqui para vocês, foi graças à parceria nossa com estagiários do curso de Ciência do Estado da UFMG, onde nós contratamos 30 estagiários que estão aqui na escola, e Minas, de 100 e pouco portais avaliados, avaliou 1.800 jurisdicionados. Somente 5 municípios mineiros, lógico, vão ter 0 na sua avaliação, e vão sofrer auditoria do Tribunal de Contas, que não participaram dessa avaliação. Então, nós tivemos praticamente quase a totalidade de câmaras municipais, a totalidade de prefeituras, de autarquias, de empresas públicas, né? Houve um total de avaliação no Brasil todo de 10.000 portais. Minas avaliou 1.800, não foi? 1.800 portais. 1.800 portais, graças a essa parceria. E agora vocês ouviram o Henrique falando ontem, eu não estava aqui, sobre a questão do trabalho que nós vamos desenvolver no semiárido. São 247 municípios mineiros no semiárido. O segundo maior semiárido do Brasil é Minas Gerais. O primeiro é Bahia. E nós estamos fazendo agora uma espécie de um trabalho de campo, onde as prefeituras que manifestaram o desejo de participar, em 10 prefeituras. E nós vamos fazer também com a UFMG uma parceria interessante. Nós vamos fazer um trabalho de campo com os alunos e estagiários. Uma espécie, alguém falou assim, Projeto Rondon. Eu falei, não, Projeto Rondon é muito daquela ideia de Brasil ame ou deixo, né? Depois do julgamento ontem do Moraes, eu falei assim, nós vamos fazer uma residência médica, um internato rural que a UFMG tem, que é algo de muita experiência. Então, tem algum dos 10 municípios que foram escolhidos do semiárido aqui para um ano de trabalho do tribunal? Levanta a mão quem tem. Ah, então nós temos aqui dos 10, 3 presentes. Da próxima tem que ter os 10, tá bom? Então já fica aí o puxão de orelha. Esses alunos vão se deslocar até os municípios com técnicos do tribunal, com auditores de contas do tribunal, e vão fazer um trabalho em loco, contribuindo e ajudando os municípios para construir seus controles internos. Isso é inédito em termos de Brasil. É um trabalho inédito, né? E eu acho que vai servir muito por aprendizagem do aluno, porque eu que fui professor de estágio em curso superior muitos anos, eu acho que essa ideia de contato direto com a realidade, né? É interessante que a trilogia que está sendo lançada do Frei Beto, sobre a vida dele, o primeiro filme, e eu estive no lançamento, juntamente com o Beto, é uma frase de Paulo Freire.
a cabeça pensa aonde os pés pisam, né? Então, é o título do primeiro livro da trilogia do Beto, vai ser passado agora na Mostra de Cinema de BH. Os pés pensam, a cabeça pensa aonde os pés pisam. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito rica para os nossos auditores, né, Henrique? E também para os alunos da UFMG, que estarão fazendo uma residência em transparência e administração pública, semelhante ao internato rural da UFMG. Então, para nós, é uma experiência muito grande, né? Então, eu só gostaria de fazer esse contexto, que essa atividade aqui é um prolongamento do que está acontecendo na UFMG, a escola nossa de contas, que é uma das organizadoras aqui, está presente lá também no seminário de Jean Monnet, tá bom? Quem começa, o Zé Luiz? Então, vamos lá. Não, poderia ser o caríssimo professor Santiago de Luca. Presidente, que alegria poder estar aqui nessa manhã. É uma felicidade muito grande estar diante de gestores, de cultores da administração pública. Eu quero saudar essa mesa maravilhosa, quero saudar Vossa Excelência, quero saudar o professor Henrique Kitts, que foi orientando de uma querida colega, a professora Sulamita Crespo Carrilho Machado, no mestrado em administração pública da nossa prestigiosa Fundação João Pinheiro. Eu penso que se algo puder ser feito pela administração pública em Minas Gerais, precisa começar pela Fundação João Pinheiro, que tem muito, já ofereceu muito a Minas Gerais e talvez ainda possa oferecer muito mais, né? A prova do muito que já ofereceu, entre outros, é exatamente um quadro como o professor Henrique Kitts, que honra muito grande a minha... Eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Como também é um honor estar em uma mesma mesa com um professor e um juez prestigiado, como é o professor Santiago de Luca, que, permita-me o português, volver ao português, que é juiz também no Tribunal do Mercosul, tem vasta experiência na área e é um intelectual muito prestigiado, né? O nosso Centro de Excelência em Estudos Europeus, Jean Monnet é um dos grandes construtores do sonho da unidade europeia, do sonho da União Europeia. É por isso que existe uma rede de cátedras e de centros de excelência Jean Monnet em estudos europeus, e esses centros eles existem basicamente para tentar garantir que o legado cultural europeu, esse legado de luta pelo Estado de Direito, de luta pelos direitos fundamentais, de luta pela democracia representativa e parlamentar, esse legado de luta pela democracia em última instância, pelo humanismo. Vocês sabem, o humanismo é um produto da longa história de luta, como diz o professor Joaquim Carlos Salgado, entre a liberdade e o poder, né? A história do Ocidente, a história do embate entre a liberdade e o poder, e essa história se deu quase sempre de modo muito duro no continente europeu, e por isso há uma bagagem de sonhos, mas também de pesadelos, travada ali, e em parte desses sonhos e das reflexões de grandes pensadores e também de acontecimentos que se passaram no continente europeu, que nós temos a condição de pensar hoje dentro das nossas próprias realidades, como mencionou o nosso querido presidente, conselheiro Durval Ângelo. Eu quero prestar uma homenagem, eu não sei se ela já está aqui no auditório ou não, eu estou com os óculos de leitura, então ele já não me deixa enxergar de longe. Depois de uma certa idade, a gente precisa de dois distintos apetrechos de leitura, né? Mas eu não sei se está aqui entre nós a coordenadora do Centro de Excelência Jean Monnet, que deverá estar em alguns minutos, se não chegou ainda, mas eu gostaria de prestar também a ela, e na pessoa
da professora Jamile Bergamasquini Mata Dias, prestar uma homenagem, uma saudação especial a toda a audiência, ela que nesta semana teve mais uma grande vitória com esse evento que o professor Durval Ângelo, também ele professor de filosofia, mencionou esse seminário anual do nosso Centro de Excelência Jean Monnet, mas que galgou a cátedra de modo magnífico há 2 dias na Faculdade de Direito da UFMG, vindo a ser hoje, neste momento, a única catedrática mulher do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Esses aplausos ela merece não pela condição de mulher, mas pela condição de vitoriosa e de uma liderança que tem, sob seu comando, vários de nós, inclusive eu mesmo, embora já catedrático de Teoria do Estado, nunca deixo de me colocar sob a liderança bajo o liderazgo da nossa querida professora Jamile. Jamile é um exemplo para todos nós. Que bom que nós todos, homens e mulheres, que amamos a liberdade, que amamos a democracia e que resolvemos dedicar nossa vida à liberdade e à democracia, militando por elas na universidade pública, gratuita e de excelência no nosso país, encontremos líderes como a professora Jamile para nos colocarmos sob sua liderança. Eu quero, de público, deixar o registro do agradecimento à professora Jamile Bergamasquini Mata Dias e saudá-la, como as instituições que estão aqui mencionadas, com um agradecimento muito especial ao professor Dr. Rodrigo Marzano, diretor da Escola de Contas, hoje também meu superior, não é? Uma vez que eu estou coordenando um grupo de pesquisa interinstitucional da UFMG e da Escola de Contas, exatamente na área da teoria, das ciências e da filosofia do Estado, no qual participamos todos os professores de teoria do Estado da UFMG e mais um importante grupo de servidores e professores, servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e professores da nossa Escola de Contas. Então, para a UFMG, é uma honra muito grande estar aqui e eu agradeço imensamente por essa oportunidade de estar falando perante vocês. Eu programei uma fala, são poucas lâminas, não vou cansá-los, embora vocês saibam que o professor tem a tentação de usar o quadro negro. Então, eu vou todo o tempo, Durval, se você quiser, tem uma mais aqui. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Sabe que a presidência tem suas prerrogativas, né? O roteiro fica ali com ele. Eu preparei um conjunto de lâminas que vão facilitar que eu passe pelo conteúdo que eu gostaria de trazer e que eu imaginava que talvez o professor Santiago de Luca falasse antes e que eu, portanto, complementaria. Como eu estou falando antes, fica então a advertência de que eu falarei antecipando a fala do professor Santiago. Ele vai se aprofundar, imagino, na questão do controle social, que foi há pouco mencionada no evento maior pelo professor Durval Ângelo. Mas nós teremos agora uma tentativa da minha parte de dialogar sobre constitucionalismo, portanto, sobre Estado de Direito e controle de contas públicas. Eu vou recuperar alguns elementos que eu tenho trabalhado aqui, eventualmente, no nosso grupo de pesquisa do tribunal, inclusive, que dizem respeito ao entrelaçamento de histórias e vou voltar a alguns pontos que eu tenho repisado para que a gente possa depois aplicar essas questões, ou essa contextualização histórica, também a questão do controle de contas públicas. Eu vou esboçar com vocês um caminho que parece ser um caminho que permite que a gente pense de modo mais orientado. Atenção, orientado não só no espaço, mas também no tempo. Muitas vezes a gente busca estar
bem norteado, ou talvez melhor seja, bem suleado, né? Organizado, não com visões no norte, mas com a visão no sul que nós representamos, o sul global, mas nós temos que ter essa orientação no espaço, o espaço de onde falamos, mas temos que ter também uma orientação no tempo. Nós temos que buscar entender qual é a historicidade do tempo em que nós estamos. Para isso, a gente pode dar uma olhada na história do Estado de Direito, particularmente, que é o Estado revolucionário, e tentar perceber que ele tem uma história entrelaçada com a ideia de Constituição, com a ideia de constitucionalismo. Eu venho insistindo já há algumas décadas que a gente precisa tentar compreender as formas históricas do Estado de Direito, como a gente diz, os juristas dizem permanentemente, em 3 grandes momentos. Um momento do Estado liberal de direito, que é sucedido por um momento do Estado social de direito, e o Estado social de direito, por sua vez, sucedido pelo Estado democrático de direito. São 3 formas distintas. A primeira delas é o Estado revolucionário, que emerge exatamente ao tempo da chamada Era das Revoluções, com a Revolução Inglesa, com a Independência Americana, com a Revolução Francesa, na qual se estabelece o primado do valor da liberdade. A liberdade é que era o valor mais importante, e a liberdade, em sendo o valor mais importante, traduziu, ou permitiu, ou estimulou, ou construiu um constitucionalismo que a gente chama de constitucionalismo clássico. Por que o constitucionalismo clássico? De que se tratava quando se pensavam as constituições no período do Estado liberal de direito? Se tratava de estruturar os poderes, na verdade, de limitar os poderes, porque nós estávamos saindo do Estado absoluto para o Estado de direito, para o Estado liberal de direito, no seu primeiro momento. Então, era limitar poderes e proclamar liberdades. As constituições tinham, sobretudo, aquilo que a gente pode chamar de direito constitucional do poder e de direito constitucional da liberdade. O direito constitucional da liberdade eram as grandes cartas de direitos que a gente começa a ter, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa é uma dessas mais importantes cartas de direitos que a gente tem. Durante o século XIX, foi o Estado liberal de direito que foi debatido e criticado, inclusive, pelas esquerdas daquele século. E, finalmente, no início do século XX, tem uma marcha evolutiva, histórico-evolutiva, para uma outra forma de Estado de Direito, para um outro momento do Estado de Direito, para um outro paradigma do Estado de Direito, que a gente chama de paradigma, de momento, ou de etapa histórica do Estado social de direito. No Estado social, se percebe que a liberdade, simplesmente declarar as liberdades, não fez as pessoas livres, que era necessário proteger a liberdade com a igualdade. E, para isso, então, se chegou a um Estado social, com um constitucionalismo chamado de constitucionalismo social, que visava fortalecer as constituições para que elas tivessem uma estrutura que permitisse aos Estados que os Estados fizessem intervenções concretas no domínio social e, para isso, no domínio econômico. Então, a partir dos anos 10, dos anos 20, do século XX, nós vamos ter constituições, como é o caso da Constituição Mexicana, de 1917, e, principalmente, da Constituição Alemã, de 1919, a chamada Constituição de Weimar, que nós vamos ter, então, um constitucionalismo social, reconhecendo agora não só nos direitos fundamentais, não só liberdades, ou direitos individuais e direitos políticos de primeira geração, como a gente diz, mas agora direitos sociais, direitos econômicos, que visavam fundamentalmente fazer das pessoas iguais dentro das suas respectivas comunidades. Ora, nós sabemos que esse modelo, o modelo do constitucionalismo social, é o modelo que ganha a Segunda Guerra Mundial.
Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial é um embate interno dentro do mundo do constitucionalismo social entre aqueles que defendiam algumas leituras do constitucionalismo social, sobretudo mais voltadas para a percepção de que é necessário, sim, direitos sociais e econômicos, mas não se pode abrir mão dos direitos individuais e políticos, frente a movimentos de cunho totalitário, de teor autoritário, que entendiam que era para tornar as pessoas iguais, era necessário dizimar os desiguais. Era necessário tornar os governos totalitários. Esse modelo foi derrotado em favor de um modelo de Estado social de direito, ao menos no mundo chamado ocidental em que nós vivemos e em que foi possível fazer uma nova transição do modelo do Estado social de direito para o modelo chamado modelo do Estado democrático de direito. Troquei os óculos e posso anunciar a presença da professora doutora Jamile Bergamasquini Mata Diz entre nós. Vou romper o protocolo e pedir que a professora se assente junto conosco aqui à frente. Se me permite, senhor presidente, a ruptura de protocolo. Senhoras e senhores, a nossa catedrática de Direito Internacional, Europeu e da Integração na UFMG. Poucos intelectuais no nosso país têm tanta conexão com o modelo do Estado democrático de direito, como tem a professora doutora Jamile Bergamasquini Mata Diz. Bem-vindíssima, bem-vindíssima. Como eu dizia, então, nós passamos para o Estado democrático de direito, porque percebemos que não adiantava só a igualdade, era preciso a fraternidade. Não adiantava só proclamar um Estado de direito, era necessário proclamar, mais do que um Estado de direito, proclamar um Estado universal de direito. Levar as conquistas do Estado de Direito para todos os povos. E a isso se chamou os direitos de fraternidade. Quais são os direitos de fraternidade? Exatamente os direitos referentes à paz, ao desenvolvimento ambiental, à preservação ambiental, à preservação da história, como, inclusive, na tese do Causa à Desordem, defendida essa semana com brilho invulgar pela professora Jamile. Vejam, a ideia do Estado democrático de direito, que emerge ao final da chamada Segunda Grande Guerra Mundial, é exatamente a ideia de que as conquistas do Estado de Direito precisam ser universalizadas, ou seja, a liberdade só não bastou, precisamos da igualdade, a igualdade e a liberdade só não bastaram, precisamos da fraternidade. Vejam que, então, nós temos uma evolução que faz com que nós tenhamos um perpassar de um modelo a outro, até que nós chegamos num desenho do Estado democrático de direito, que é consagrado entre nós pela expressão neoconstitucionalismo, porque as constituições agora não são bem o que eram anteriormente. Aliás, há uma tentativa de alterar o sentido da presença da Constituição. Nos anos 80, 90, se dizia que as constituições já não eram mais constituições do Estado, deixavam de ser constituições do Estado, sobretudo com a globalização, onde se dizia que o Estado ia acabar. Não nós, os nossos adversários é que diziam isso, que o Estado iria acabar, mas e que, portanto, o papel das constituições era serem constituições da sociedade para a sociedade, mas não mais constituições das instituições políticas, né? Vejam, se nós pensarmos nesses três momentos do Estado de Direito, nós vamos pensar exatamente que cada um desses, obrigado, presidente, cada um desses momentos tem as suas virtudes, mas também os seus vícios. Tem os seus pontos positivos, mas tem também os seus pontos
problemáticos. Né? O Estado liberal de direito, nós podemos dizer que foi uma grande conquista. Por que foi uma grande conquista? Porque, ao menos, formalizou os direitos, proclamou as liberdades. Mas, ao fazer isso, hipertrofiou, criou de modo muito exagerado, fortaleceu de modo muito exagerado a lei como fonte do direito e o parlamento como sede da democracia, criando em torno da lei, do legalismo, talvez do parlamento, dos modelos diferentes de parlamentarismo, e vamos pensar com a União Europeia, que a União Europeia é um clube de democracias parlamentares, não há nenhum país na União Europeia que não seja uma democracia parlamentar. Eles desconhecem o modelo da democracia presidencial, como se diz, por exemplo, na América do Sul, ou na África, ou na Ásia. O modelo que eles conhecem é um modelo, sobretudo, de democracias parlamentares, sobretudo não, exclusivamente de democracias parlamentares. Por quê? Exatamente porque Estado de Direito, para eles, é sobretudo a construção do primado da lei, do primado parlamentar, do primado do debate parlamentar como sede do debate democrático. Vejam, não foi suficiente formular simplesmente, formalmente, os direitos. Foi necessário buscar uma era de materialização. Para isso, nós tivemos o Estado Social. Pensemos no ingresso do Brasil no Estado Social. O Brasil ingressa no Estado Social há quase 100 anos, com a chamada Revolução de 1930. O que era necessário? O que foi necessário? Robustecer, hipertrofiar o que a gente chama de poder executivo. Mas vejam, para que o poder executivo tivesse muito mais funções no século XX do que tinha no século XIX e do que mesmo tinha sob os monarcas absolutos anteriores, acabamos construindo extremismos ideológicos. Como eu dizia agora há pouco, nós tivemos batalhas as mais complexas no curso dos anos 20, 30 e 40, na cultura universal. E agora que estamos no que muitos vão chamar da era da procedimentalização, nós nem estamos na hipertrofia legislativa, nem na hipertrofia executiva, mas estamos vivendo no chamado Estado democrático de direito, que a gente vê que democrático é um termo talvez impreciso para esse momento, porque não se trata de um modelo de democracia voltado para o voto popular, voltado para a legitimidade popular, mas ao contrário, porque é um desenho de hipertrofia judicial, né? São as estruturas jurisdicionais, as estruturas forenses que crescem. Essa semana nós ficamos assistindo televisão, eu não, né? Não vou perder meu tempo com essas coisas, mas as pessoas ficaram assistindo televisão e debatendo, fuxicando, né? Fazendo fuxico essa semana toda. Depois você será melhor informado sobre o que significa a palavra fuxico em Brasil. Pero sí que viene del Fouché en la Asamblea Francesa, ¿no? Del Fouché. Depois vocês pesquisem o Fouché, que é a origem do fuxico. Foi o grande Frederico Pardini, auditor nesta casa, que me ensinou sobre a origem etimológica da palavra fuxico. Né? Parece que está mudando a origem etimológica agora, está passando por uma mutação etimológica originária agora. Mas vejam, dois pontos que dizem claro para nós que nós talvez não estejamos mais no Rechtsstaat, como Moll buscou cunhar em 1833 como Estado de Direito, mas talvez estejamos no Justizstaat. Primeiro, dois fatos dos últimos 10 dias, que eu acho que são muito significativos. Primeiro fato, as pessoas estão comentando um voto dado num processo judicial como se isso fosse assunto.
como se isso fosse assunto. Ontem a Carta Capital, que eu leio frequentemente há décadas, a Carta Capital publicou o voto integral. É um voto de 420 e tantas laudas. Como é que tem cabimento um voto num órgão colegiado jurisdicional, numa turma de tribunal, alguém redigir um voto em 400 e poucas páginas? Isso é a prova cabal de que nós estamos destemperados, necessariamente destemperados. E há países que limitam o tamanho dos votos, que colocam formulários para limitar o tamanho dos votos. E a linguagem também, para evitar que a gente tenha esses excessos. Esse é um exemplo. O outro, uma tentativa absolutamente espúria da Procuradoria, da Advocacia, do Senado, da União, de processar um político em que vários de nós votamos, tem gente que votou uma vez, tem gente que votou duas, tem gente como eu que votou nele 4 vezes, Ciro Gomes, por algo que parece ser violência política de gênero. Vejam, não é violência de gênero, que em geral atinge alguém que tem uma situação precária, que precisa de proteção do Estado, mas violência política de gênero contra, aparentemente, uma ex-senadora da República que é mandatária numa prefeitura importante. E querem o pedido de prisão. Prisão, bate-boca, com violência de gênero, supostamente, que deve gerar prisão. Veja, o Instituto da Proteção de Gênero está sendo utilizado para rinha política. Nós estamos saindo daquilo que é o sentido da justiça, da proteção das mulheres, para fazer política partidária de 5ª categoria. E de baixo nível, porque o assunto era outro. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: e o controle de contas? O que o controle de contas tem a ver com esses 3 grandes momentos? Eu chamo, as pessoas dizem, mas como é que a gente decora a ordem? É simples, LSD, liberal, social e democrático. Como é, então, que a gente pensa ou tenta pensar o controle de contas nesse cenário, com a advertência que nós estamos num 3º modelo que talvez esteja em crise. Na próxima lâmina a gente chega nele. O que o Estado liberal de direito pode nos mostrar? E esse é um exercício que eu não sou especialista em direito administrativo, municipal ou direito do controle, longe de mim, direito financeiro. Tenho certeza que o auditório tem especialistas muitíssimo mais preparados do que eu, vocês poderão me ajudar. Aqui é um esforço para tentar compreender o que o Estado liberal poderia nos trazer. E há pouco ouvi sobre Palmeira das Missões e Graciliano Rego, não é isso que você estava dizendo? Graciliano Ramos, buscando informar a sua luta, prestando contas e buscando informar algo que a gente poderia chamar, talvez, de um controle interno incipiente, porque, evidentemente, você sempre teve a fazenda pública, o erário público, o erário real, a fazenda real, que sempre foi uma forma de exercer controle, mas um controle interno, que começa, então, ali no Estado liberal de direito, a evoluir em direção a um controle externo, mas há um sistema de controle de contas que ali começa. Vocês sabem que no Brasil o nosso sistema começa a funcionar, embora ele tenha origem exatamente no controle interno real português e depois imperial brasileiro, mas o nosso controle externo, o nosso controle de contas, ele se robustece, ele se fortalece imensamente com a figura de Rui Barbosa e a criação
do Tribunal de Contas, logo antes da Constituição de 1891, que é uma Constituição do Estado Liberal. Ali estão mecanismos incipientes de controle de contas, mas já aparecem no Estado Liberal como contas de Estado. Contas públicas aí são as contas de Estado. Vejam que, à medida em que do Estado liberal ao Estado social, para citar um trabalho clássico na cultura brasileira de Paulo Bonavides, que esse ano completa seu centenário, se vai a um modelo de Estado social em que o executivo é muito maior, leia-se, gasta muito mais, se tem um robustecimento do sistema de controle de contas, pelo fortalecimento das cortes de contas, que é paralelo ao fortalecimento do próprio governo. Se o governo cresce, se governar não é mais simplesmente fazer a guerra e manter a ordem pública, mas passa a ser também trazer educação, trazer saúde, gerar infraestrutura de transporte, evidentemente que o controle de contas também vai crescendo, com a presença e a construção, nesse período, de uma doutrina do controle externo que vai operando uma lenta transição do controle formal ao controle substancial de contas. Contas que agora são contas governamentais mais do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque o executivo passa a ter predomínio, e à medida que o executivo passa a ter predomínio, evidentemente, nós estamos falando de uma primazia dos gastos feitos pelo poder governamental em relação ao poder parlamentar ou mesmo ao poder forense. Quando nós chegamos no Estado democrático de direito, nós então temos uma agregação, e agora sim entro na questão rapidamente, porque não sou especialista nela, mas entro na questão do controle social. O que é o controle social? É exatamente o que se chama de accountability vertical, prestação de contas vertical, responsabilização vertical. É perceber que o jurisdicionado, que o povo, não simplesmente as instituições internas de controle, não simplesmente as cortes de contas, mas o usuário do Estado, o cidadão, também tem que ter mecanismos à sua disposição para exercer uma função complementar, mas extremamente importante, de controle de contas. E para isso se constrói, por exemplo, no modelo brasileiro, e nós, no Estado Democrático de Direito no Brasil, ingressamos em 1988 com a Constituição. E a partir dali eu vou ter, no próprio texto constitucional, já no artigo 5º, direitos, garantias constitucionais estabelecidas exatamente para assegurar institutos referentes ao controle social de contas públicas, como, por exemplo, o direito à informação, o direito de petição, ou a ação popular, que são mecanismos trabalhados pelo povo. Se nós formos, me recordo quando eu fiz o exame de ordem, há algumas décadas, foi no milênio passado, então tem 1000 anos, quando eu fiz o exame de ordem, 1000 anos atrás, nós na área do direito, a gente faz o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, não necessariamente para advogar, mas para integrar a nossa comunidade, né? E na segunda etapa do exame de ordem, se tem que produzir uma peça advocatícia, uma peça processual. E a época em que eu fiz o meu exame de ordem, no milênio passado, eu tive que fazer uma ação popular, que foi a peça que caiu. E a ação popular é, inclusive, um writ constitucional, como se diz, um mecanismo constitucional que existe para que o comum do povo, não precisa do advogado, o comum do povo, possa levar ao judiciário a crítica referente ou a ponderação referente ao gasto de contas públicas. Vejam que aqui contas públicas passam a ser quaisquer contas estatais
e contas governamentais. E com uma grande questão: em razão do neoliberalismo, nós passamos a ter imenso protagonismo do chamado terceiro setor, que exerce esse controle social, com uma miríade enorme de associações e de entidades. Mas atenção, que se nós falamos em controle social pelo terceiro setor, nós também temos que falar em controle social ou em controle de contas do terceiro setor, porque o terceiro setor também gasta recursos públicos. Recursos de Estado são gastos pelo terceiro setor. E é preciso que os tribunais, esse é um desafio do tempo presente, não é, que o controle de gastos públicos do terceiro setor seja feito, como no filme do Jerry Maguire, né? Follow the money. E se a gente for olhar, esses dados aqui são dados do IPEA, tá? Os dados do IPEA aqui são dados que eles têm coligidos, são os dados mais recentes que eles têm. Eu peço desculpas que a parte inferior não traduz perfeitamente os anos, mas em cima a gente vê, é do mapa das organizações da sociedade civil. São duas lâminas. Uma indica o total de organizações da sociedade civil no Brasil, a outra indica os recursos públicos federais transferidos. No primeiro começa-se em 2010, no último ano do segundo governo do presidente Lula, e vai até 2023. O segundo vai de 2010 a 2018, que é o que tem disponível lá. Vejam, muitos de nós somos um pouco escandalizados pela existência de 5.000 unidades federativas municipais no Brasil que precisam ser fiscalizadas. Outros se escandalizam pelo fato que são 5.000 municípios, mas isso quer dizer 5.000 poderes executivos municipais e 5.000 poderes legislativos municipais, o que dá, não são 5.000, né, mas dá um pouco mais de 11.000 poderes de natureza municipal, digamos assim, de entes federativos municipais. Mas em organizações não governamentais, aí eles chamam de organizações da sociedade civil, nós estamos batendo 900.000 entes. 900.000 entes. E estes 900.000 entes gastam recursos públicos. E se os recursos são públicos, o controle de contas tende a alcançar. E vejam os gastos, os recursos públicos, que eram da faixa de 15 bilhões de reais em 2010, em 2008 já estavam batendo 30 bilhões. Eu recolhi, porque a gente pode pensar que esses valores estão meio deturpados e que, bom, é só isso. Não é só isso, não. Em São Paulo, não quis trazer os dados de Minas, mas os dados de São Paulo, referentes ao ano passado, disponibilizados no portal do terceiro setor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Lembrando que São Paulo tem o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Aqui está, é um trabalho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vejam o volume assustador de recursos que apenas a unidade federativa São Paulo transferiu para o terceiro setor e que precisariam ser, de alguma forma, fiscalizados também. 19 bilhões vindos dos recursos estaduais. E de recursos municipais transferidos para entidades do terceiro setor são nada mais, nada menos do que quase 28 bilhões de reais apenas no estado de São Paulo transferidos para os municípios, e creio que isso não envolve a cidade de São Paulo. É muito dinheiro. É muito dinheiro que é transferido dentro do marco
do Estado Democrático de Direito, que é o marco do neoliberalismo, que é o marco da globalização, que é o marco da desconcentração máxima do Estado, que é o marco, como a gente diz em matéria de direito europeu, da subsidiariedade. É muito dinheiro que os tribunais precisam poder, que as controladorias internas dos municípios precisam poder atingir, as do Estado também. Mas não só elas, o controle social também precisa se exercer sobre essas organizações. E aí a gente se pergunta, à luz do momento em que nós estamos vivendo, se nós estamos já vendo um novo Estado de Direito surgindo. Que há quem se sinta muito satisfeito e achando que estamos vivendo aí um momento ótimo no Estado de Direito. E há quem entenda que nós estamos já vivendo o ocaso do modelo do Estado Democrático de Direito, da mesma forma que vivemos o ocaso do Estado Liberal e do Estado Social e evoluímos para o Estado Democrático de Direito. Há quem pense que nós agora não conseguiremos mais lidar com a igualdade apenas como igualdade, temos que evoluir para pensar o valor da igualdade. Isso é o tempo? Funciona assim? Que coisa interessante. Senhor presidente, requer prorrogação, muito obrigado. É a última lâmina. É a última lâmina, só para tranquilizá-los, a todos e a todas. Vamos lá. Talvez a igualdade só não baste, a gente precisa da diferença. Talvez a fraternidade não seja o melhor ponto, nós precisamos transformá-la em solidariedade. Talvez a liberdade só faça sentido se a gente pensá-la em termos de diversidade. Talvez nós estejamos diante de um momento de emergência global, de uma nova categoria de direitos fundamentais, não mais apenas direitos individuais e políticos, como na primeira geração, ou direitos sociais e econômicos na segunda geração, ou direitos difusos na terceira geração, mas agora tenhamos direitos culturais emergindo, aparecendo, começando a significar algo extremamente importante na discussão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Talvez a revolução geopolítica pela qual o mundo está passando esteja nos levando a um novo momento, um momento que eu venho chamando nos últimos 15 anos de constitucionalismo estratégico. Vejam, constitucionalismo clássico, constitucionalismo social, constitucionalismo democrático, talvez agora com a revolução geopolítica e o repensar do papel dos nossos países, em especial o repensar do papel deste gigante chamado Brasil no mundo. Nós precisamos de um constitucionalismo estratégico. E se estamos em um constitucionalismo estratégico, por que não pensarmos, por exemplo, como faz o eminente professor, doutor e conselheiro desta casa, Gilberto Diniz, por que não pensarmos em um em um controle estratégico de contas, né? E me esforçando para dialogar com vocês. Será que não é hora de pensar neste novo Estado de Direito em um controle prospectivo de contas, não retrospectivo, mas prospectivo, que venha antes do gasto, que avalie o destino do gasto, a teleologia, o telos, o sentido do gasto? Será que nós não podemos fazer como faz o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais com o suricato do nosso querido também professor, doutor Sebastião Elvésio, que construiu essa ferramenta fabulosa, tecnológica, algorítmica, de percepção dos dados, dos gastos públicos e detecção dos problemas com tecnologia? Será que nós não precisamos pensar um controle democrático de contas, mas democrático quando feito
como Lincoln dizia, da democracia, pela democracia e para a democracia, né? Será que a gente não deveria pensar? Essa é uma pergunta mais complexa e mais difícil de fazer. Mas será que nós não deveríamos pensar que o controle de contas integra uma outra instância de poder que tem uma tarefa diferente dentro do Estado? Não legisla, não governa e também não é jurisdição, mas está num eixo de sustentação e existência do Estado, que modera as estruturas internas do Estado, junto com outras instituições, certamente, instituições que precisam ser constitucionalizadas com clareza e democratizadas com clareza. Será que nós não precisamos pensar no sistema de cortes de contas, de controle de contas, como um sistema em sede de poder moderador dentro do nosso país? Essa pergunta, como a bibliografia complementar aí sugerida, fica para o futuro das discussões, que eu tenho certeza a gente vai continuar travando no Mercosul, no grande conglomerado que a gente agora, com os avanços do diálogo do Mercosul com a União Europeia, está construindo, e muito especialmente, nessa parceria maravilhosa da UFMG com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pela qual eu agradeço imensamente, como pela atenção de vocês nessa manhã. Muito obrigado. Agradecemos, eminente professor José Luiz Horta, e aproveitamos, antes de passar passar a palavra, para o professor Santiago de Luca, só registrar a presença do nosso palestrante de encerramento, aqui, professor Paulo Alves, já está aqui no auditório. Professor Santiago, seja bem-vindo. Buenos días a todas y a todas, señor presidente Yamile. Muchas gracias por invitarme a compartir este momento com ustedes. Eu poderia falar português toda a palestra, mas por respeito ao auditório vou falar em espanhol. Intentaré ser lo más concreto posible y hablar lo más despacio posible, aunque mi pasión por cuestiones como son el Mercosur a veces me traicionan y comienzo a hablar demasiado rápido. Pido que me interrumpan y me lo digan. Pero después de la presentación del profesor José Luis Borges, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Creo que nos dio a todos una cátedra sobre los fundamentos del control de cuentas, de la participación social y sobre la idea de qué tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos de a pie, o qué rol cumplimos los ciudadanos de a pie en nuestra sociedad. Y cuando me refiero a nuestra sociedad, me puedo referir a mi ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, me puedo referir a Belo Horizonte, Minas Gerais, me puedo referir a nuestro Mercosur, ¿sí? Es amplia nuestra participación, aún cuando no nos demos cuenta que tenemos la obligación de participar si queremos que las cosas funcionen. He escuchado con mucha atención a los representantes de los dos municipios premiados, ¿sí?, con sus innovaciones, y me resulta no extraño, sino familiar en mi propio municipio, familiar en el desempeño de funciones públicas que he tenido, ¿sí?, en distintos órganos nacionales en la República Argentina, entre ellos una empresa de medios públicos, contenidos públicos, Sociedad del Estado, donde me desempeñé durante 4 años como director jurídico
y a cargo del control de cuentas. Control de cuentas, acceso a la información pública y transparencia, con lo cual me es muy cercano. Y vengo a traerles en este momento una experiencia personal, si quieren, a compartir con ustedes una experiencia personal. Hace muchos años ya, varios, no vamos a decir cuántos, pero me tocó la grata sorpresa y oportunidad de ser el primer secretario del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Institución de nuestro proceso de integración que desde mi humilde punto de vista tiene una trascendencia capital. El único órgano de nuestro proceso de integración que en las discusiones que entre nuestros países podamos tener o entre nosotros y los países parte del Mercosur podamos tener, cuando digo nosotros me refiero a los ciudadanos de a pie, también a las empresas, ¿sí? Las discusiones que podamos tener, es el único órgano o el último órgano con competencia para interpretar las normas, ¿sí? Y emitir un pronunciamiento obligatorio para intentar, ¿sí? Esto no es un judiciario, no es un poder judicial, no impone una sanción, pero sí intenta con sus laudos restablecer el status quo, ¿sí? Un estado de cumplimiento, de equilibrio. Con todas sus diferencias, este tribunal, como todas las instituciones del Mercosur, ¿sí? Las que tienen funcionarios propios, es decir, funcionarios con rango diplomático y presupuesto, orçamento propio, ¿sí? Su responsable tiene la obligación anualmente de preparar el presupuesto anual, de ejecutarlo y rendir cuentas. Cuentas que tienen que estar acompañadas o sustentadas, para decirlo con propiedad, en una auditoría externa. Y aquí un primer dato de color. Todos los órganos del Mercosur son entes de derecho público internacional, pero las auditorías son privadas. ¿Sí? Las auditorías son privadas. Y de ahí, otro dato. La norma original que establecía todo el reglamento de control de cuentas, ejecución de presupuestos en estos órganos del Mercosur, que es una resolución del año 2003, la resolución 50 del año 2003, preveía un esquema de presupuestos pura y exclusivamente financiero, con lo cual la ejecución de ese presupuesto, la elaboración, la ejecución y el control era relativamente fácil. ¿Por qué? Porque habría que seguir simplemente los lineamientos de la estructura de armado del presupuesto, atender las habilitaciones de traspaso por ítems dentro de ese presupuesto, tenían que coincidir la base documental, el ordenador de pagos y gastos, y luego la auditoría externa, confirmar que eso era una fotografía correcta en la ejecución de cuentas. Permítanme decir que ya en el año 2011, que fue mi último año en el tribunal, creía que eso no servía para nada. ¿Por qué no servía? Porque no daba transparencia. Si hablamos en términos de transparencia en el uso de los fondos públicos, y voy a aclarar por qué digo fondos públicos, porque los fondos de los órganos del Mercosur que tienen presupuesto propio provienen de aportes directos de los estados, ¿sí? El Tribunal Permanente de Revisión establece su presupuesto, lo negocia, se aprueba anualmente y son los estados los que hacen esos aportes en 3 pagos sucesivos durante el año. Es decir, si hablamos de aportes directos de los estados, ¿de dónde sale ese dinero? Hablando en pocas palabras, ¿de dónde sale? De los impuestos, que son muchos los que pagamos, tanto en Brasil como en Argentina. Y los impuestos, en definitiva, salen de nuestro bolsillo. Perdón que sea muy claro y muy simple en la forma de decirlo, pero los impuestos salen de nuestro bolsillo.
el dinero público de organismos internacionales, como es el caso del Mercosur, es dinero nuestro, que aportamos nosotros como ciudadanos de Argentina, de Brasil, de Uruguay, Paraguay y cuando se termine de incorporar Bolivia. Entonces, tenemos la necesidad de generar un mayor control, una mayor transparencia y un acceso. Fíjense que no digo un acceso real o un mayor acceso a esas cuentas. Acceso. Porque lo máximo que podemos ver anualmente, en el mes de marzo, cuando se entregan, se discuten y aprueban las ejecuciones contables, ¿sí?, por el Grupo Mercado Común, que es el órgano ejecutivo del Mercosur, que está conformado por funcionarios de nuestras cancillerías, ¿sí? Lo único que podemos ver o accesar es a un párrafo de un acta que establece que se analizó el presupuesto, la rendición de cuentas y se aprobó. Todo lo demás es secreto. Hubo una única oportunidad en la cual se hizo público el presupuesto y después de algunas discusiones no se permitió hacer más. Y quien les habla fue el responsable. En la publicación anual de actividades y transferencia de ejercicios de todo el ejercicio, ¿sí?, del año 2008, 2009, 2010 y 2011, se hicieron públicas las cuentas y los resultados de auditoría. Y eso no gustó. No gustó. Incluso cuando en 2011 el presupuesto que se elaboró para la siguiente gestión, que incluso incluía un nuevo secretario de nacionalidad brasileña, ¿sí?, la idea era permitirle un presupuesto laxo, con flexibilidad para su propia idea de gestión, se mezcló, ¿sí?, en forma ad hoc, se mezcló ese presupuesto financiero con una proyección por resultados. Lo cual gratamente encontramos que en el año 2018 en el Mercosur, después de pasar y transitar por algunos sucesos en algunos de sus órganos donde hubo algún desvío de fondos, se pasó a una modificación del sistema de ejecución y control de cuentas que quedó a mitad de camino. La verdad es que tiene sabor a poco. Se aprobó una nueva resolución, la resolución 60 del año 2018, una resolución innovativa desde un punto de vista en el que cambia la visión exclusivamente financiera de la elaboración de presupuestos y la hace mixta con, no con resultados, sino que establece el concepto de eficiencia, transparencia y eficacia. Son conceptos que me imagino todos ustedes acá conocen y que llevados a la realidad son complejos, que es eficiencia y que es eficacia, ¿no? Hay que evaluarlo en el contexto de cada situación y de cada órgano. ¿Pero es positivo? Sí. Hoy los presupuestos son financieros, continúa vigente la obligación de auditoría externa, de control de esa fotografía, que dice que la ejecución o el gasto de ese dinero fue acorde a las normas que rigen la ejecución del presupuesto, pero se agrega también una auditoría externa de eficiencia, o sea, de estado de la gestión. Es decir, usted pidió dinero. ¿Para qué lo pidió? Usted gastó dinero. Muy bien, lo gastó en forma adecuada. Ahora, ¿fue eficiente? ¿Lo gastó para lo que pidió? ¿Le alcanzó ese dinero para cubrir las necesidades o los objetivos que había planteado para el ejercicio? Para ampliar la planta de funcionarios, para mejorar el archivo, el acervo informático, los propios controles. ¿Fue suficiente? Ese es un nuevo análisis y una nueva herramienta, ¿sí?, que incorpora esta resolución,
viene de la mano de reuniones periódicas conjuntas de todos los órganos Mercosur con funcionarios y presupuesto propio, más una comisión que está conformada por representantes de los estados, ¿sí?, para hacer una evaluación general Mercosur de eficiencia y eficacia de la gestión. Es decir, escuchamos muchas veces por los medios públicos hablar de la necesidad de reducir el Mercosur, flexibilizar, o para qué sirve el Mercosur. Algunas de las preguntas no las puedo contestar ahora porque podría llevarme mucho tiempo, ¿sí?, y discutiríamos de más. Ahora, la herramienta está ahí. Se utilizan fondos públicos de los estados. Es correcto y adecuado que se analice para qué se utilizan esos fondos y si son realmente necesarios. Además de analizar, ¿sí?, la pertinencia, ¿sí?, en cuanto a la fotografía, cuánto ingresó, cuánto egresó y si se cumplieron las formas. Dicho todo esto, que es lo que nos involucra en el caso de nuestro proceso de integración, un dato más. Recién escuchaba al querido profesor y hablaba de democracia, democracia social, democracia participativa. Hoy escuchamos hablar esa expresión, democracia participativa. Si un gobierno como el de Brasil o como el de Argentina, que somos representativos, republicanos, democráticos, federales, ¿sí?, no somos participativos, no, a ver, la expresión no es innovativa, no es nueva, no es nueva. Ahora, ¿cómo se accede a esas cuentas Mercosur? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es poco dinero, vale aclararlo. No es una cantidad de dinero contando todo el presupuesto que podamos hacer sin la cuenta de todos los órganos. Y hablo de la cuenta porque no existe un presupuesto único. Una discusión que el Brasil hace muchos años puso sobre la mesa y entiendo que sería positivo. Un único presupuesto Mercosur, distintas unidades de gestión. Lo mismo pasa en nuestros países, pero en Mercosur cada órgano con presupuesto propio es dueño de su elaboración, ejecución y control, y por ende rendición de cuentas. Pero la pregunta es esa, ¿cómo llegamos a ese presupuesto? Y lo cierto es que como ciudadanos no tenemos... Professor, Sí. pressuposto Orçamento. é orçamento. Orçamento. Orçamento público, tá? É. Então todo mundo situar nisso sempre está falando pressuposto. Perdón, orçamento. Tengo razón. No, orçamento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a conocer esos números? Y disculpa, orçamento. Pensé que lo había aclarado, pero discúlpenme. Entonces, ¿cómo llegamos a conocerlo? Es muy difícil. Hay una restricción, hay un manto de silencio, ¿sí?, y de barreras para poder acceder a esa información. ¿Por qué? Porque tenemos un parlamento, y la profesora Yamile se ha cansado de decirlo, un parlamento que no es representativo. Tampoco es parlamento, tampoco es parlamento, pero bueno, pero es un parlamento que no es representativo, que no aprueba normas, que no ejerce control sobre las instituciones, no solo las que cuentan con presupuesto propio, sino aquellas instituciones que son de carácter netamente político, que obligan en el ejercicio de la personería jurídica Mercosur a nivel internacional, obligan a nuestros países, y el mejor ejemplo es el caso de la negociación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, y obligaciones que traen cambios importantes incluso en el control y ejecución de cuentas, ¿sí? Nos van a obligar, ¿sí?, a hacer algunas mudanzas. Entonces, lo que tenemos que pensar desde el lado de la gestión o la gestión pública o del acceso, ¿sí?, ciudadano, la participación ciudadana es, primero y principal, ¿por qué las auditorías son privadas?
por qué las auditorías, tanto de fiscalización financiera como de gestión, son de carácter privado. Eso es lo primero que tenemos que pensar. En segundo lugar, yo entiendo que tener una auditoría, hacer un concurso de precios, sí, trae cierta transparencia desde una visión economicista de empresa, pero no de gobierno. Lo segundo que tenemos que pensar, ¿cómo accedemos a esas cuentas? Desde Argentina, válidamente, Santiago de Luca podría invocar la ley de datos, ¿sí?, de información pública y exigir a un órgano de gobierno, ¿sí?, la información detallada relativa a estos presupuestos, a estos orçamentos. Sin perjuicio de eso, hay que tener en cuenta que la ley tiene algunas llanelas, algunas ventanas que les permite esquivar la obligación al Estado y decir que, en definitiva, siendo un proceso intergubernamental y donde se discuten cuestiones de máxima seguridad y que pueden comprometer el orden público, esas cuentas se mantienen dentro de lo que es el ámbito de sigilo o de secreto de Estado, con lo cual, aun cuando invoque la ley, que es una ley bastante buena para Argentina y que nos ha traído bastantes satisfacciones en acceso a cuenta y transparencia, respecto de organismos internacionales, no nos ayuda. El Parlamento del Mercosur, también la participación ciudadana, el control social, que es lo que nos planteamos, y tampoco, porque si no existe una forma directa de acceder a los parlamentarios Mercosur, existe una forma indirecta, cada uno por nuestros parlamentarios nacionales. Ustedes podrían ir con los parlamentarios brasileños, yo con los argentinos, y después ver si ambos parlamentarios se ponen de acuerdo en el Parlamento de Mercosur para que hagan un pedido no obligatorio, ¿sí?, de que se le brinde esa información, con lo cual seguimos sin control. Podrán decirme, bueno, pero nosotros elegimos en nuestros países a esos parlamentarios. Sí, es cierto, los elegimos, fueron electos después en nuestros propios congresos para participar, pero no nos dan respuesta ni acceso a lo que nosotros realmente queremos, que es acceso a la información, transparencia, saber qué, cómo, por qué y para qué se gasta el dinero de nuestros recursos públicos. Y por último, no puedo dejar de pensar en la necesidad de acceder a los propios órganos del Mercosur. El Tribunal Permanente de Revisión, el Instituto Social del Mercosur, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, la Secretaría del Mercosur. Todos tienen una estructura de información. Ahora, al momento de requerir información sensible, y evidentemente los orçamentos y la ejecución de gastos y su rendición de cuentas es sensible, se cierran las puertas. Y no existe una forma concreta de acceder a los órganos ejecutivos y políticos, el Grupo Mercado Común, al Consejo de Mercado Común, ¿no?, que en definitiva son órganos que están formados por funcionarios de piel y hueso de nuestros países que trabajan en la Cancillería, en Itamaraty, en el Palacio San Martín en Buenos Aires o en nuestros ministerios de Economía. Tampoco tenemos herramientas para exigir esa información. Información, simplemente información, hablo. Entonces creo que nos toca o nos corresponde analizar esto. ¿Por qué? Porque la trascendencia, la importancia de este acceso a la información y el ejercicio efectivo de control trasciende el Mercosur. Esto que yo estoy trayendo el Mercosur y que en definitiva tenemos muchas herramientas como para intentar torcer, ¿sí?, por cambiar lo que está sucediendo en nuestra realidad, se extiende a todos los organismos internacionales en los cuales nuestros países participan. Y quizá el Mercosur es el más transparente, el más accesible. Naciones Unidas, OMC,
todos los organismos que a ustedes se les ocurra, en los cuales participa nuestro gobierno, se mantienen y funcionen por cuotas, por aportes, y volvemos a hablar de dinero público. Yo pido disculpas por traerle este tema tan, quizá, como decimos a veces en la facultad, de análisis de naturaleza jurídica de la borboleta, ¿no? Pero me parece que son cuestiones simples, cotidianas, que porque estamos frente a un instrumento que no es periodísticamente rentable, como es el caso del Mercosur, nos olvidamos y dejamos pasar. Dejamos pasar. Creo que nuestra responsabilidad, nuestra participación para generar el control que el profesor reclamaba, para generar acciones concretas, como escuchaba lo del voto y me encantó, la verdad creo que es momento de reclamarlo, decirlo, no da para pelear, no da para armar una causa del Mercosur, pero me parece que tenemos la obligación, cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, de por lo menos decir, si no es por Mercosur, ¿por qué gastan mi dinero como argentino, como brasilero, uruguayo o paraguayo? Muchas gracias.